A semana passada, em especial, foi intensa romaria de políticos, advogados e empresários no gabinete do ministro Gilmar Mendes. A propósito, em algum desses encontros, Gilmar reconhece certos excessos em decisões de Alexandre de Moraes, mas deixa claro que não deixará de apoiá-lo. Professor Suano, até quando esse apoio? Até ele perceber que o pitbull que ele colocou ali para defender, de certa forma, não seus interesses, mas para defender a sua posição de quem realmente manda no STF, se tornar inconveniente ao ponto de ser útil que ele seja descartado. Esse é o grande problema quando você tem alguém, isso quem é policial, que trabalha, sabe que determinados grupos tem sempre alguém que é colocado para ser um porta-voz. Se ele vai além daquilo que é o adequado, normalmente ele é descartado, porque ele não entendeu quem ele é na sua essência, né? Uhum. Então, eu acho que o Gilmar Mendes ele vai suportar até ele perceber a necessidade do descarte, mas ele só vai perceber isso quando ele tiver certeza que a estrutura será preservada. Eu sempre cito o Tommaso de Lampedusa: mudemos tudo para que tudo permaneça como sempre foi. O que é mudemos tudo? Troquemos as pessoas. E o que permanece como sempre foi? A estrutura com aqueles que pouco aparecem que são quem realmente mandam. Mas é interessante que quando a gente pega essa situação do Gilmar Mendes falando, e a gente vê o que está acontecendo, inclusive com a declaração da Mary, como é que é o nome dela? Mary Egred, né? Mary Egred, que ela fala o que é bom disso tudo. Como você disse, não existia nenhuma notícia internacional. Hoje o mundo sabe o que acontece no Brasil, ao ponto de grandes articulistas estarem explicando o que aconteceu. E é curioso como ela fez um paralelo com o Hugo Chávez. Eu não colocaria, o Alexandre de Moraes ele não tem a competência que o Hugo Chávez teve, porque o Hugo Chávez ele era carismático, ele era um demagogo nato. O Alexandre de Moraes é apenas um troglodita, com todo respeito, me desculpa, vou retirar, é apenas um indivíduo que tem um pouco mais de impulso. Desculpa, ministro, estou pedindo já antecipadamente, tá? Já o Hugo Chávez, não. Ele era um cara carismático, ele veio do Exército, ele fez uma leitura de doutrinas de segurança nacional e ele matou a charada de juntar isso com a questão da tese gramsciana. Antes de ser classe dirigente, nós temos que ser classe dominante. Só que ele percebeu que não dava para acontecer dessa forma na Venezuela. O que foi que ele fez? Nós nos tornaremos classe dirigente tomando conta das instituições do Estado. A partir daí, nós vamos ser classe dominante, colocando o nosso socialismo do século XXI na porrada na cabeça do povo. Então, o Hugo Chávez fez exatamente isso que ela apontou. Tomou conta das instituições. O que ela percebeu? Que no Brasil houve uma tomada de conta das instituições para, de alguma forma, não permitir que o povo tivesse controle sobre os seus governantes. Isso aí não é ser classe dominante, ser classe dominante antes de ser classe dirigente. No Brasil foi atropelado por quê? Porque o Deep State, aquele Estado paralelo, aquele Estado profundo, que são aqueles que realmente governam o Brasil, perceberam que ocorreu um corte que era inesperado, que foi a presença do Bolsonaro. O Bolsonaro veio e disse: nós queremos construir uma nova estrada. Todo mundo se desesperou. Essa é a razão pela qual eu aceito o que ela falou, de que ele tomou as instituições, mas não foi ele, foi um grupo, ele é apenas o porta-voz, o pitbull, tomou conta das instituições para não permitir que o povo avançasse. Essa que foi a jogada. E eles não foram, além disso, por uma razão muito simples, porque quem está realmente governando ainda não é esse ditador perigoso. Quem está são aquelas figuras na sombra. Um deles foi revelado muito recentemente, quando o Chiquini disse: quem manda não foi o Chiquini que fez isso, claro, mas quem manda mesmo no STF é o Gilmar Mendes. Gilmar Mendes é uma dessas peças. Agora, quais são as outras? Porque não é só o Gilmar Mendes, é um conjunto. Não é muito grande, é uma pequena oligarquia, mas é de caras que realmente estão governando e colocaram esse cara aí. Então, eu até aposto que ele vai cair, o Alexandre de Moraes, para preservar a máquina.